oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, bota um pouquinho de retorno para mim, isso, por favor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Confesso que os irmãos estavam com saudade, devido ao trabalho. Não tenho estado muito na casa do Senhor, mas eu tenho orado. Glória a Deus. Mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho orado pelas nossas vidas, eu tenho orado pela vida de cada um de vocês. Tenho apresentado essa igreja, esse ministério. E Deus, Ele tem falado ao meu coração. Deus, Ele tem algo para nossas vidas nessa manhã. Fico feliz pela vida de cada um de vocês estarem aqui. Tenho certeza que Deus, Ele tem algo preparado para a nossa vida nessa manhã. O culto de ceia, irmãos, é um culto de festividade, é um culto de alegria. É um culto onde a presença do Senhor ela é derramada 100 vezes mais sobre as nossas vidas. Porque nós estamos trazendo à nossa memória tudo o que Jesus passou. É um culto memorial, é um culto de você trazer para a sua vida uma reflexão sobre o que Jesus, o trajeto que Jesus ele fez. Sabe para quê? Sabe por quê? Para que hoje você e eu tivéssemos vida. O culto de ceia é um culto de memorial para trazer para a nossa vida uma reflexão de como está a minha vida e como está a tua vida. Porque foi através desse momento que Jesus, Ele morre, mas o terceiro dia Ele ressuscita. E quando Jesus Ele ressuscita, sabe o que acontece? Ele te dá vida, Alexandre. Quando Jesus Ele ressuscita, sabe o que acontece, Érica? Ele te dá vida. Quando Jesus ele ressuscita, sabe o que acontece, igreja? Ele nos dá vida, aleluia. Quando Jesus ele morre, mas quando ele ressuscita, ele nos dá vida para a glória de Deus. Ele traz vida para cada um de nós, onde a palavra do Senhor vai dizer que nós estávamos mortos. E Jesus ele chega, Deise, e ele nos dá vida. É lindo, irmãos. É algo que não tem explicação. É você saber que uma pessoa morreu, se fez morte, para dar vida a você. Você já parou para pensar nisso? Que através da vida de uma única pessoa, Ele deu vida para todos nós. Você já parou para pensar no poder e na grandeza dessa única pessoa? Ele é grande. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Não vou falar da ceia, quem vai falar é o presbítero Marcos. Mas eu quero ministrar nessa manhã, para que você traga uma reflexão sobre a tua vida, sobre duas pessoas importantes. Capítulo de número 11, do livro de 1 Coríntios. Versículo de número 23 até o 26. Aleluia. Pode se alegrar, igreja. Pode louvar, pode adorar, pode exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu já posso sentir a presença do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas nessa manhã. Oh, aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: aleluia, este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Só até aí, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre duas pessoas importantes nessa manhã. A primeira é Jesus. E a segunda é você. Duas pessoas extremamente importantes: Jesus e você. Olha para quem está do teu lado e diz assim para ele: duas pessoas importantes: Jesus e você. Aleluia. Deus, Ele te trouxe aqui nessa manhã para você fazer uma reflexão sobre essas duas pessoas. A primeira reflexão é sobre Jesus. E a segunda pessoa, fazer uma reflexão de como está você. Deus, Ele te trouxe aqui nessa manhã para você entender e fazer essa reflexão, para você ver o quanto Deus, Ele passou, o quanto Jesus, Ele sofreu, o quanto Jesus padeceu por amor da tua vida, por amor de você. Culto de ceia, irmãos, é um culto que nos dá a oportunidade para fazer uma reflexão sobre a nossa vida e sobre a vida de Cristo. Em primeiro lugar, sobre a vida de Jesus. O culto de ceia, ele vai dar essa oportunidade para cada um de nós, para que nós possamos fazer essa reflexão sobre a vida de Jesus e a nossa vida. Amados, a ceia do Senhor, a qual o apóstolo Paulo ele estava falando ali, ministrando, instruindo ao povo de Coríntios, a qual nós acabamos de ler, ela nos faz olhar para 4 direções diferentes. Diga comigo, 4 direções diferentes. Diga mais alto, 4 direções diferentes. E você vai entender essas direções. São 4 direções importantes para a nossa vida. E quando eu lia e eu estudava essa palavra, o Senhor falava ao meu coração sobre essas 4 direções. E eu não entendia, eu não sabia, e eu ficava perguntando a Deus o porquê dessas direções, Senhor. O que tem a ver essa palavra com essas direções? Mas no final da mensagem você vai entender o que Deus ele quer com você. No final da mensagem você vai entender o porquê dessas 4 direções na sua vida é importante. Direções essas, irmãos, que nos levará para mais perto do Senhor. Direções essas que nos levará a entender o porquê que Jesus passou por tudo aquilo. Direções essas que irá fazer com que você se apegue mais ao Senhor. Aleluia. Direções essas que te levarão para o propósito maior, aonde Jesus ele te chamou e ele disse: olha, eu te chamei, eu te remi, eu te escolhi, eu chamei pelo teu nome, tu és meu. É através dessas direções que nós iremos tomar posse da promessa de Deus para a nossa vida. São através dessas direções que nós iremos tomar posse do que Deus ele tem para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, amados, a cada dia que passa, se nós observarmos, a cada dia que está passando, a cada minuto, a cada horas que está se passando, o mundo tem tentado distanciar o homem do Senhor. O mundo, ele tem tentado distanciar o homem
de Jesus, fazendo com que o amor de muitos venha se esfriar. A palavra do Senhor vai dizer, e é bíblico, lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e o 13, a palavra do Senhor diz que devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas ele diz no final do versículo 13, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo para a glória de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele está levantando uma geração de adoradores, aleluia. Uma geração que vai adorar e que está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Eu creio que o Senhor Ele está levantando essa geração sobre essas 4 direções, para que essa geração ela venha proclamar o nome do Senhor Jesus em 4 cantos da cidade, em 4 cantos do país, para dizer que Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Porque nós só temos um propósito, irmãos, se não for pregar o Evangelho do Senhor. Anota aí as 4 direções importantes para você não perder. Grava na tua mente e no teu coração. Primeira direção que nós temos que olhar a respeito de Jesus, olhar para trás. Eu não falo olhar da nossa vida para trás, eu estou falando agora de Jesus. Primeiro é Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Olhar para trás, essa é a primeira direção. É você olhar para trás. Olhar para quê, Wagner? Olhar para trás para quê? Olhar para o sacrifício que Jesus Ele fez. Olhar para tudo que Jesus Ele passou para Ele te dar vida. Mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda doença, mesmo com tudo que nós estamos passando, nós estamos vivos, porque foi depois do sacrifício de Jesus pela nossa vida. E eu quero convidar você a olhar sobre esta direção, olhar para trás, para tudo que Jesus Ele passou, todo o sofrimento a qual Jesus Ele percorreu, pelo sacrifício a qual Jesus Ele passou para que você tenha vida hoje. Olhar para trás a morte de Jesus. Olhar para trás a ressurreição de Jesus. Segunda direção, olhar para frente. Para frente para quê, Wagner? Para a volta de Jesus. A gente olhando para trás, a gente vai entender o que Jesus passou. E quando a gente olha para frente, a gente vai se alegrar, porque Jesus Ele vai voltar e Ele vai levar um povo separado para a glória dEle. São 2 direções a respeito da vida de Jesus importante. Olhar para trás, para o sacrifício que Jesus Ele fez pela nossa vida. E olhar para frente, para aguardar a volta de Jesus sobre a nossa vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer que em breve Ele voltará. E Ele levará uma igreja santa remida para a glória de Deus. Aleluia. A terceira direção, irmãos, fala a respeito de nós. Olhar para dentro de nós. Para quê? Assim como o apóstolo Paulo ele falava aos coríntios, examine-se um homem a si mesmo. Olhar para dentro de nós, para que você faça uma reflexão de como está a tua vida. De como está você. Você é a pessoa mais importante nesse momento, depois de Jesus Cristo, é você. Você tem que estar bem com você mesma. Muitas vezes passamos por momentos, dificuldades, lutas, problemas, perseguições. Tudo se levanta sobre a nossa vida. Acabamos entrando no mundo que muitas vezes quer nos abater, nos destruir. Mas como está você?
Você tem olhado para dentro de você? Depois que você olhou para a ressurreição, depois que você olhou para o sacrifício de Jesus, depois que você olhou para frente, para o alvo, para Cristo, para a volta do Senhor, agora você vai olhar para dentro de você. Como é que está a tua vida? Como é que está você diante do sacrifício que Jesus ele fez por você? Será que você tem dado o valor merecido ao Senhor por tudo que o Senhor passou pela tua vida? A quarta direção, Jesus ele é lindo, irmãos. A quarta direção é olhar para o nosso próximo. Difícil, porque o homem e a mulher ele é tendencioso a olhar só para si mesmo. O homem ele é tendencioso a olhar só para si mesmo. E quantas pessoas estão ao meu lado, estão ao outro lado, estão na minha frente, estão atrás, passando por dificuldade, pior do que nós estamos passando, e nós não olhamos para eles. Certa vez, está Jesus pendurado na cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está Jesus pendurado. E ao lado de Jesus tem uma outra pessoa pendurada. E Jesus ele não olhou para ele naquele momento. Jesus ele não olha para si mesmo naquele momento. Ele olha para aquele homem e ele diz: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso, irmãos? É olhar para o próximo. É olhar para a outra pessoa, porque muitas vezes a outra pessoa está do teu lado, ela está ferida, ela está machucada, mas o Deus que nós conhecemos é um Deus que ele opera no íntimo e no profundo, é um Deus que conhece o coração do homem e o coração da mulher, e ele faz como ele quer. Deus, ele te trouxe aqui nesta manhã para te fazer entender que um preço foi pago pela tua vida, e que você e eu, nós temos a obrigação de lembrar dessas direções, a qual nos deu vida, e vida com abundância, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele veio, após a ressurreição, Jesus ele veio, ele volta, e ele volta para me dar vida, e para te dar vida, e vida em abundância, diz a palavra do Senhor. Eu quero falar a respeito da primeira direção, olhar para trás, olhar para o sacrifício e a morte de Jesus. Todo o sacrifício que Jesus ele passou e ele sofreu. Todo esse sacrifício que Jesus ele fez foi por um único propósito. Foi para te dar vida. Foi para dizer para você que ele é importante, que você é importante. Foi para dizer para você que nada está perdido. Foi para dizer para você que ele tem a última palavra, como foi dito aqui nesta manhã. Foi para dizer para você que ele é o alfa e ele é o ômega, e ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Todo o sacrifício que Jesus passou, e que nos faz nos dar a direção de olhar para trás, foi para te dizer que ele tem o controle da tua vida. E a tua vida está nas suas mãos. A palavra do Senhor vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? O propósito, irmãos, de Jesus passar por todo aquele sacrifício foi para você entender que ele tem um plano e um propósito na tua vida, e que sobre a tua vida há uma determinação do próprio Deus para você. O sacrifício que Jesus passou foi para mostrar para você que ele te ama. Foi para mostrar para você que você é importante e que você faz parte do reino de Deus, aleluia. Que você foi escolhida e separada para a glória do Senhor. Não importa para onde te levaram, não importa onde botaram você, não importa onde você esteve há um tempo atrás, importa é que o Senhor ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que ele é contigo na tua vida. Não importa por onde você passou, não importa para onde as pessoas te levaram e te fizeram aceitar aquela condição, o que importa é que você entendeu que o sacrifício que Jesus passou foi para te dar vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu adiantar, porque as horas
não para. A Bíblia diz que Jesus ele se entregou como oferta de sacrifício, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele foi e ele se entregou como oferta de sacrifício para nossas vidas. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, como oferta de sacrifício. Sabe para quê? Para você entender que Ele é na tua vida. Para você entender que você vai passar por um momento de dificuldade, você vai passar por um momento de luta, a peleja vai chegar na tua vida, mas o Senhor não vai te deixar sozinha. Tudo vai passar, tudo vai acontecer, mas o Senhor em todas estará do teu lado, aleluia. Em todas o Senhor não vai te desamparar, porque Ele diz: olha, eu não desamparo o justo sequer. Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer: mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Você quer uma prova maior que Jesus ele te ama? Você quer uma prova maior que o sacrifício que Ele fez foi por amor da tua vida? Não tem, irmãos. Ele se fez carne, Ele se fez morte por amor de mim e de você. E o culto de ceia é um culto memorável, é um culto diferente, é um culto especial, é um culto onde você vai trazer à memória tudo isso que Jesus passou, todo o sacrifício que Jesus ele fez, e você vai participar conosco junto da ceia, porque você vai entender que tudo que Jesus ele fez valeu a pena, porque você está aqui hoje de pé, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor, porque Deus ele proporcionou isso para você. Segunda direção: olhar para frente, olhar para a volta de Cristo, aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse assim na sua palavra: desperta, a igreja, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Igreja do Senhor Jesus Cristo, é tempo de se levantar, é tempo de despertar para o Senhor, é tempo de se alegrar, de adorar e exaltar o nome do Senhor, porque em breve o Senhor reinará pelas nuvens e buscará a sua igreja. É tempo de você despertar, é tempo de você entender que Deus ele tem um plano e um propósito na tua vida, e Ele quer realizar esse plano e esse propósito. Agora você tem que entender que você tem um chamado, e que esse chamado ele tem que ser cumprido. Quantos cristãos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus ainda estão dormindo nos seus sonos, irmãos. E Deus ele te convidando todos os dias: olha minha filha, eu te chamei, eu te remi, eu chamei pelo teu nome, tu és minha. Olha meu filho, tu és um homem de Deus, tu és um separado para a glória de Deus. Olha minha filha, tu andou por todos os lugares, mas em nenhum lugar eu te deixei, a não ser na casa do Senhor, porque eu tenho um propósito na tua vida. Agora você tem que se levantar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Você tem que fazer o ID do Senhor. Você tem que se levantar, despertar, porque o Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. O Deus que te chamou, Ele vai te instruir na hora certa e no momento certo para que você faça a obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos crentes estão dormindo? Quantos cristãos pararam de olhar para frente, irmãos? Quantas pessoas que você conhece, se você for puxar na sua memória agora, quantas pessoas pararam de olhar para frente,
Aonde a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o alvo das nossas vidas. Não importa a luta, irmãos, não importa a dificuldade, importa é para qual direção nós temos olhado. Não importa a adversidade, a luta todo mundo vai passar, a dificuldade nós vamos passar, a peleja cada um vai passar, um diferente do outro, mas vai, a dificuldade vai chegar, vai na vida de cada um de nós, vai, mas o Senhor vai estar do nosso lado. E importa é que nós olhemos para a direção certa, que é o alvo, que é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, a qual em troca da alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz. Olhemos, irmãos, para o autor e consumador da nossa vida. Só a Ele a honra e a glória. Só a Ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre a minha e sobre a tua vida. Só a Ele tem toda a majestade. Tudo pertence ao Senhor. Miqueias vai dizer assim uma palavra. Lá no capítulo 7, se não me foge a memória, versículo 7. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Miqueias, um livro que quase ninguém abre, mas que tem um poder tão grande quanto qualquer outro. Em Miqueias ele vai dizer uma frase, ele vai dizer assim: olha, eu porém olharei, aleluia, para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus, Ele me ouvirá. Irmãos, isso é profético. Todos os dias você tem que fazer feito profeta, sobre Miqueias. Levantar os olhos, levantar a cabeça e dizer: eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus, Ele me ouvirá. Aleluia. Terceira direção: olhar para dentro de nós. Como é difícil, irmãos. A gente olha para tanto lado, a gente olha para tantas coisas, e muitas vezes esquecemos de olhar para dentro de nós. Nós olhamos para o nosso filho, olhamos para a nossa filha, olhamos para o nosso esposo, olhamos para o nosso emprego, olhamos para o nosso ministério, e esquecemos de olhar para dentro de nós. E Deus, Ele te trouxe aqui nesta manhã para você fazer uma reflexão de como está a tua vida. Você tem olhado para dentro de você? O quanto Jesus Ele tem feito na tua vida? O quanto Jesus Ele tem te sustentado? Porque a palavra do Senhor vai dizer que até aqui Ele tem te sustentado. Até aqui o Senhor Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Você já parou para pensar? Você já parou para fazer uma reflexão de como está a tua vida hoje? De quem era você e quem é você hoje? O quanto Jesus Ele tem colocado pessoas para te ajudar. Aonde você estava caído, destruído, derrotado, passando um momento que só você e Deus passavam. Mas aí Deus Ele vem e Ele preenche todo aquilo que estava vazio. Deus Ele vem e Ele começa a preencher todo aquele vazio que havia dentro de você. E você começa a fazer uma reflexão da tua vida dizendo: Deus, obrigado, Jesus. Porque o Senhor não permitiu que nada disso viesse a acontecer. Ei, o Senhor Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. E o Senhor Ele te convida a fazer essa reflexão de como está a tua vida hoje. Aleluia. Ei, para de murmurar e agradece mais ao Senhor. Porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Não era nem para você estar aqui, mas você está. Aleluia. Para de querer trazer problemas para você. E adore e exalta o nome do Senhor.
Para de querer trazer enfermidade para a tua vida. Você é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Jesus, Ele já levou sobre si toda a tua enfermidade, toda a tua dor, o Senhor levou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Para de murmurar e agradece a Deus pela tua vida. Agradece porque o Senhor Ele te sustentou nos momentos mais difíceis a qual você estava passando. Só você e Deus sabia o que você estava passando, aonde você estava, aquele lugar que não era para você estar, mas pessoas te levaram para lá, mesmo sem você querer, mas o Senhor com a sua forte mão Ele te resgatou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele lugar não era para você. Porque a palavra do Senhor vai dizer que há um lugar preparado para mim e para você. Há uma cidade santa, aonde as ruas são de ouro e de cristal, e que você vai andar por elas. Aleluia! Aquele lugar não era para você. Aleluia! Porque há um lugar preparado. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E esse lugar, irmãos, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver sofrimento. Você só vai louvar e adorar o nome do Senhor. E os anjos vão dizer: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. E a terra está toda cheia da sua glória e do seu poder. Quarta direção para a gente encerrar. Aleluia. Olhar para o nosso próximo. A palavra do Senhor vai dizer: que mediante a Jesus está passando por tudo aquilo. Eu quero que você pare e pense junto comigo. Jesus fazendo aquele percurso até a cruz. O sacrifício, Helena, que Jesus estava fazendo naquele momento. A tortura, a humilhação que ele estava passando. O que estava acontecendo ali naquele caminho. Até a chegada na cruz do Calvário. E quando Jesus ele é pendurado naquele madeiro, Jesus ele olha para uma outra pessoa. Jesus ele olha para quem está do lado dele. Aquele homem ele diz: olha, eu não mereço. A palavra do Senhor não fala, mas eu acho que acredito que aquele homem conversava com Jesus naquele momento de morte. Porque se a Bíblia for relatar tudo o que aconteceu, irmãos, não vai caber no livro. Mas eu acredito que naquele momento, aquele homem conversando com Jesus, e Jesus sem saber quem era ele, sem conhecer. Claro que Jesus ele conhece cada um de nós. Claro que Jesus ele sabe de tudo que está acontecendo. Mas aquele homem ali naquele lugar, e Jesus tendo o seu último suspiro naquela cruz, naquele lugar, após Jesus ser furado com a lança, após Jesus ser chicoteado, após o seu sangue começar a jorrar pelaquele lugar, Jesus ele olha para aquele homem que está do seu lado, ele diz: olha, meu filho, tudo isso que eu passei, tudo isso que aconteceu, foi para dar vida a você. Irmãos, não foi assim, mas eu creio que foi dessa forma. Jesus olhando para aquele homem diz: olha, viu tudo que eu passei? Você não viu, mas tudo que eu sofri, desde a saída da praça até a chegada aqui no Calvário,
Tudo que eu passei foi para dar vida a você. Você não vai morrer. Ei, não te preocupas. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aonde eu estou, você vai. Aleluia. Jesus, Ele está dizendo para mim e para você: olha, meu filho, minha filha, nada está perdido. Há uma oportunidade. O sacrifício que eu passei foi por amor da tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus, as horas já se passaram. Deus, Ele te trouxe aqui nesta manhã para você entender e fazer essa reflexão sobre essas duas pessoas importantes, que é Jesus e você. E você não pode sair daqui sem entender o propósito que Deus Ele fez, Jesus Ele fez pela tua vida. Porque Jesus Ele tem um propósito sobre você. E Ele vai cumprir na hora certa e no momento certo. Agora você tem que se levantar da presença do Senhor. Não deixa o sacrifício que Jesus passou ser em vão. Não permita que tudo que Jesus passou seja em vão na tua vida. Deus, Ele tem mais para realizar. Se Ele está realizando, Ele ainda tem mais. Se Deus Ele está fazendo, Ele ainda vai fazer mais. Se Deus Ele está cumprindo, Ele vai cumprir mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Simplesmente creia. Adore e exalte o nome do Senhor Jesus, e Ele vai fazer na tua vida. Não esqueça do sacrifício que Jesus Ele fez por você. Foi por amor da tua vida. Ele te ama. E Ele quer te levar para a cidade santa. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Os irmãos forem orar, orem pela minha vida. Tenho trabalhado muito. Eu não tenho chegado muito na casa do Senhor, como falei no início. Mas Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que eu tenho orado. Ele sabe que eu tenho buscado. Principalmente na madrugada, que eu tenho trabalhado à noite.